Mas estão precisando do Bezerra de Menezes. Precisando de todos, minha filha. Ouvinte, bom amigo, amado e benfeitor, nas luzes do infinito de cintilações, ouvinte, amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossa falange protetora, dai-nos as bênçãos redentoras, na missão dos corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas. Ante o Evangelho tudo é luz. É a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus, redime a nossa dor com Jesus. Está no nosso horário, me deram uma missão hoje, né? Vamos ver se a gente consegue cumprir. Então, vou ler a mensagem do livro Fonte Viva, a mensagem 154. Depois a Aparecida vai fazer a nossa prece inicial. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo está em Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades do mundo. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras.
Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Com graças a Deus, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse encontro, Senhor. Nós te pedimos, Pai, os trabalhadores do Divino Espírito Santo, os trabalhadores da Seara do Pai, que desça sobre nós, Jesus, que nos ajude, nos ampare, nos instrua, Senhor. Pedimos em especial, Jesus querido, pelo espírito dessa menina Aline de Almeida Gonçalves, desencarnada no sábado, com seus 32 anos, Jesus, com câncer. Pelo senhor José Carlos Moreira de Oliveira também, Jesus, que levaste para junto de ti, Pai. Que esses irmãos possam ser recebidos na tua graça, Jesus, que possam ser levados para um hospital, para uma casa de refazimento, Pai. Pedimos, Pai querido, por todos esses que estão nos leitos de dor, Jesus, que estão sofrendo, pelos familiares também que estão sofrendo, por todos nós, Jesus. Desça sobre nós, Jesus, a tua mão, para olhar por nós, Pai querido. Trabalhadores do Divino Espírito Santo, que está sempre do nosso lado, nos ajudando, Senhor. Não nos desampare, não nos deixe só, Pai. Pois precisamos muito de Ti. E graças te damos por tudo, Pai. Vamos iniciar a reunião de hoje na tua santa bendita paz, com tua graça, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, ao capítulo 11, o item 11 também, né, que fala sobre o egoísmo. 11 e 12. E aí, só para deixar vocês cientes, o meu evangelho ele é bem antigo, tá? Então, eu acho que vai dar uma divergência aí de leitura, de termos, mas a gente vai se encontrando. Nada que ninguém não possa compreender. Então, eu vou começar aqui a ler, depois a gente passa para outra pessoa e vai discutir, como a gente faz sempre, né? Então, o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender à hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar. Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu continuo e no final a gente desse item. Vamos continuar. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão.
cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que primeiramente o expilais dos vossos corações. Essa mensagem é de Emmanuel, em 1861, em Paris, né? E a gente vê quão atual ela é, né? Em 1861, quer dizer, o Cristo já veio há mais de 2000 anos e a gente ainda está com o egoísmo tão arraigado dentro de nós, né? Se assim não fosse, a gente não estaria vivendo essa situação tão caótica que a humanidade está vivendo agora. A gente tem que procurar combater o egoísmo dentro de nós. Não é fácil, porque o egoísmo ele vem dos primórdios, né, da nossa criação, ele faz parte dos nossos instintos, lá do início, quando a gente tinha que sobreviver, né? Então, é uma coisa que está muito arraigada ainda no ser humano. Mas nada impede, quer dizer, que com todo esse tempo que a humanidade já tem de conhecimento, né, veio Jesus, veio os outros ensinamentos, Moisés, né, a primeira revelação, a segunda revelação com Jesus, o Espiritismo, tudo isso já nos dá, já nos capacita para que a gente consiga trabalhar o egoísmo dentro de nós. É difícil porque o egoísmo, ele a pessoa egoísta, o objetivo dela é olhar para si, né? Ele só consegue enxergar a si, né? Como diz aí, que é a maior chaga da humanidade. Ele impede o progresso moral da humanidade, né? Por quê? Porque o egoísmo ele é o antagonismo da caridade. A gente não, o egoísta ele está centrado em si mesmo, enquanto que a lei de amor, né, que a gente viu na semana passada, que é centrada na caridade, é completamente contrário ao egoísmo. Por isso que é tão difícil o progresso da humanidade. Né? E por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque ele é o causador, ele sendo a negação da caridade, ele é o causador de todo o mal que a gente vive. Né? Assim como a gente viu na semana passada que o amor ele tem os seus filhos, né, os sentimentos, o egoísmo ele também tem os filhos dele, né, a indiferença, a maldade, a crueldade. Então, ele é a raiz de tudo, né, todo mal. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Eu só incluiria, né, nesse rol aí, que, na verdade, como foi dito aqui, o orgulho, né, o egoísmo é filho do orgulho. Né? Então, são as duas grandes chagas, né, que a humanidade tem, é o orgulho e o egoísmo. A gente, uma vez que a gente consiga vencer isso, né, como seres humanos, né, que somos, como coletividade, se a gente for parar para pensar, todos os males, né, todos os outros pecados, ou é fruto de uma coisa, ou fruto da outra, ou fruto das duas, né? Então, é sempre uma reflexão para a gente fazer quando a gente tiver que tomar alguma decisão na vida da gente, né? Ou a gente está se sentindo ofendido, magoado com alguém, e para saber se o que está nos magoando, na verdade, se não é
o nosso orgulho ferido, ou se a gente não está sendo egoísta, né, naquela situação. Então, é sempre eu acho que um ponto de atenção para a gente meditar, né, para a gente pensar, a gente discernir se a nossa atitude, né, está sendo baseada em um desses sentimentos. O egoísmo, ele se traveste, né? Às vezes de amor próprio, né? Ele se mascara, né? Como o Alexandre colocou, o nosso orgulho também muitas vezes não nos deixa perceber o quão egoísta nós estamos sendo, né? E o egoísmo, ele cega mesmo. Muitas vezes, a gente não consegue ver o quão egoísta a gente está sendo. Eu costumo dizer que isso nos reporta aquele ensinamento de Jesus, né? Não façais aos outros aquilo que você não quer para si. Então, eu acho que é um bom exercício, né, para combater o egoísmo quando a gente põe em prática esse ensinamento. Sempre a gente passar pelo crivo da nossa razão, as nossas atitudes, nas coisas mais corriqueiras da nossa vida, a gente se perguntar, né? Se fosse, como eu gostaria de ser tratado nessa ocasião, né? Isso que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Não vai? Essa minha atitude? Então, eu acho assim, eu penso que é um bom começo para a gente combater o egoísmo quando a gente passa pelo crivo, né, desse ensinamento de Jesus, né? Quem quer? Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que quando a gente vem, né, mergulhado aí no mundo terrestre, quando a gente encarna, esse choque com o material, com o instinto, como você falou, ele vai ao longo da vida nos mostrando as diversas facetas do egoísmo, que eu acho que está muito ligado a essa questão do eu, do sobreviver, do sucesso pessoal, do encontrar o meu sentido na vida, né? Eu priorizo o meu sentido na vida e quero que eu tenha o sucesso naquilo que eu projeto como sucesso para mim. Então, ao longo do caminho, a vida vai mostrando diversas oportunidades. Eu acho que essa é a grande mágica da reencarnação, as diversas oportunidades que a gente tem de mostrar que a gente, no nosso projeto de vida, não basta o nosso sucesso, a nossa felicidade não vai ser isolada. O nosso bem-estar, ele vai estar sempre ligado ao outro. E o nosso outro, ele é muitas vezes o reflexo, então, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente é. Então, o egoísmo, eu acho que é uma das mazelas mais complicadas e profundas de todos nós, como vocês falaram, assim, que se esconde de diversas formas. Se esconde na sobrevivência, porque eu tenho que priorizar, porque minha família tem que ter o que tem que comer, ela tem que ter o que vestir, eu tenho que trabalhar. E essas situações todas que a vida material nos impede todo dia, nos força a ficar pensando em nós. E aí o exercício é muito diário e é difícil e tem que ser feito de pensar, não basta pensar só em nós, né? E aí o outro também, ele é importante. E ele vai passar por nós de diversas formas. É o colega do trabalho que você precisa abrir mão de muitas vezes daquilo que você achava que era seu direito, ou o seu merecimento para que o outro pareça, para que o outro vamos dizer, se encaminhe melhor. É em casa, quando há divergências de ideias, quando a prioridade do tempo, né, que a gente vai ter que abrir mão para o outro. É na rua, quando a gente passa e não tem tempo para ajudar quem está precisando e que a gente acha que agora não, porque está me aborrecendo, a falta de paciência. E aí, todos esses aspectos do dia a dia, eu acho que eles são muito importantes para a gente refletir o quão esse egoísmo já está ainda dentro de nós e o quão a gente ainda tem que trabalhar ele. Como tudo na vida da evolução é um esforço, né? Para o bem, esse caminho é sempre individual e é meritório por causa disso. O quanto mais esforço eu tiver, mais merecimento eu vou ter e retorno para mim próprio. Então, assim,
eu vejo a questão do egoísmo ela muito forte no todo o meu dia, naquilo que eu priorizo para a minha sobrevivência, naquilo que eu priorizo para que as pessoas que estão próximas a mim, que aí é mais fácil abrir mão, né? Muitas vezes agora para o vizinho que incomoda, a dificuldade, como bem colocado, né? Eu querer para mim o que o outro também querer por outro o que eu quero para mim. Então, se eu me alongar mais, eu acho que a gente precisa se refletir sempre, se questionar sempre se a gente está tendo uma atitude caridosa com o outro, porque a nossa felicidade nunca estará sozinha. A gente nunca vai poder caminhar nessa vida sem o outro. Então, a gente tem que olhar para ele. Se o outro anda comigo, ele tem que andar comigo de lado a lado, tem que andar feliz. E aí o meu egoísmo, ele tem que ser combatido, ele tem que se abrir, a gente vai ter que abrir mão dele, senão como a gente vai caminhar com o outro? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quem quer ler o item 12? Eu posso ler aqui, sem problema. Tá. Vamos lá. Item 12, né? Se os homens se amassem com mútuo amor, bem, vamos lá. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora, vos esforceis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera, como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Furia envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Nossa, como é atual, né? A gente está vendo isso aí. Atualíssimo. Passal 1862. E a gente percebe, né? Até foi comentado pelo Eduardo, né? Os exemplos, né? Que são trazidos a todo momento aí, né? Pelas reportagens, na nossa vida mesmo. A gente deparou com aquele exemplo lá da médica que chegou do plantão e que reclamou, né? Foi reclamar lá do barulho lá com o vizinho, estava fazendo uma rave lá, não sei quantas horas, com som altíssimo, foi espancada, quase que morreu, né? Ou seja, não está preocupada, né, com o vizinho, com o próximo, se está incomodando ou não, né? Infelizmente, toda essa situação de pandemia que a gente está vivendo, a gente percebe que muitas pessoas não foram tocadas, né? Por um sentimento de união, né?
um sentimento de coletividade, um sentimento de cidadania. Acho que vem até uma coisa até... Acho que ainda falta muito para a gente vencer o egoísmo, mas se a gente tivesse mais civilidade, né, mais pensamento coletivo, acho que já seria os primeiros passos para a gente se livrar do egoísmo, né? Então, essas mínimas coisas, a gente ainda está vendo muitos exemplos. Eu estou comentando dos outros, mas a gente também, às vezes, passa, né, por essa situação. Muitas das vezes a gente passa também, né? Depois que a gente para e vê, né, que a gente não fez todo o bem que a gente poderia ter feito. Né, o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, né? E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, acho que é bem por aí, né? A gente precisa sempre estar atento nessas situações, essas oportunidades que a gente tem de exercer a caridade e não ser tão egoísta. Você sabe que Fica à vontade essa para comentar. semana, o texto fala de sociedade, né? E a gente, essa semana, tá observando aí diversos conflitos, né? Conflitos dos Estados Unidos por questões aí raciais, conflitos no Brasil de ideias, de grupos que pensam diferente, que se confrontam na rua. E eu vi uma reflexão muito bonita, assim, que eu vou tentar traduzir para vocês, dizendo o seguinte: a sociedade ela só vai poder ser feliz, assim, só vai conseguir comunhão se ela abrir mão do radicalismo, da violência, porque isso vai chegar a ela de qualquer forma. Alguns grupos acham que porque eles estarão isolados ao combater, ao criar a polarização, né, a divisão, mas isso acaba chegando nas pessoas. Ele citou, por exemplo, o gravíssimo, um termo que é forte, né, que chama de eugenia, que é aquela seleção de grupos que são melhores que os outros, né? Isso lá teve exemplo muito forte no nazismo, né, em que os alemães se sentiam os melhores, né? Então eles começaram a excluir grupos. Primeiro foram os ciganos, depois foram os homossexuais, os negros, depois vieram os próprios judeus. Mas nesse processo, 20% da raça ariana foi dizimada. Então, assim, a violência, ela paga o preço de volta àquele próprio que se diz o predileto ou o certo. Então, não há certo. Isso vai voltar para você de alguma forma. Então, enquanto sociedade, né, que é cada um, você fala que 20%, mas é fácil falar 20% do outro, mas se você olhar na sua casa e dizer assim, 20% dos meus familiares vão ser atingidos, quem vai ser? Quem que eu vou escolher? Então, essa violência ela vai chegar de volta se a gente não entender que todos temos direito de ser o que cada um é, e a gente tem que respeitar, porque isso volta para a gente, isso nos afeta de uma forma. Então, assim, eu fico muito triste de ver esses conflitos, né, todos que estão acontecendo por diferenças de ideias, por pessoas que acham que as suas ideias são melhores do que as outras ideias. E o mesmo no conflito, quer que seja ele com a justificativa que for, como foi o caso gravíssimo do rapaz lá nos Estados Unidos que foi morto, né, pelo preconceito, essa violência toda que se torna de volta, ela vai atingir a todos, e não é o melhor caminho. Então, assim, pensar no outro é não deixar que as coisas cheguem a esse termo como individualidade, para que a sociedade seja uma sociedade mais humana, né, mais harmônica, né, mais justa. Porque não há dúvida, toda vez que há essa polarização, que aí para mim é uma forte exemplo do egoísmo, né? Só eu estou certo, só a minha opinião. Então essa radicalização, esse egoísmo, ele vai acabar nos atingindo de alguma forma. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Acho que seu áudio está fechado. Meu? Agora... Mais alguma coisa, gente? Os 2 itens nós já lemos, né? Então, dentro do texto, né, a gente pode ver aqui, né, o que é que impede a gente de praticar a caridade, né? Os homens serem mais caridosos, né? É que o egoísmo, ele meio que enclausura a pessoa em si mesmo, né? A
pessoa egoísta, ela é voltada para si, né? E isso faz com que ela não se relacione fraternalmente com as outras pessoas. Para vencer isso aí, né, a gente tem a lei de amor que a gente viu a semana passada, né, que a gente tem que exercitar, né, olhar o nosso próximo como irmão, não somente como próximo, mas como irmão, porque se somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Falta muito para a humanidade é isso, né, esse olhar de irmandade, né. Então, a gente às vezes, não é nem tão egoísta em casa, né, com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas. Mas a gente passou do ciclo familiar, a gente já tem aquelas atitudes egoístas, né? E mascara, porque às vezes a gente acha que não é egoísta, né? Toma umas certas atitudes egoístas, mas a gente não consegue enxergar que a gente está sendo egoísta, né? Porque ele se mascara de várias formas, né? E tem a questão da própria ingratidão, né? Como fala aqui no item, quando a gente recebe uma ingratidão ou é tratado, não cabe a gente julgar, deixar aquela pessoa seguir o seu caminho, porque como o Eduardo mesmo colocou, a gente revida aquilo ali de uma forma, aquilo ali vai retornar para a gente, né? De uma maneira ou de outra, aquilo ali vai retornar. Então, o que o Evangelho diz? Que a gente deixa Deus fazer o papel dele de juiz, não cabe a gente julgar ninguém e nem revidar aquilo ali, né? As atitudes egoístas, a ingratidão que a gente, porque o egoísta ele é muito ingrato também, né? Bem ingrato. Quem mais quer colocar alguma coisa? Valéria, Aparecida, Dona Maria. Aprendendo. É só dar uma reforçada aqui, né, nesse trecho aqui do item 12, que a gente tem sempre que tomar, né, Jesus Cristo como nosso exemplo, né, nosso maior exemplo. Então, aqui fala aqui, ó, Cristo jamais se excusava, né, jamais se recusava, não repelia aquele que buscava, fosse quem fosse. Então, a todo momento, né, a gente recebe, às vezes, né, um pedido de ajuda, né, ou a gente se coloca em alguma situação que alguém está precisando da gente, e às vezes assim, não é ajuda nem material, às vezes a pessoa quer só o tempo da gente, a pessoa quer ser ouvida, né, e às vezes nem isso a gente se predispõe a fazer, né, principalmente nesse momento agora de isolamento social que a gente está vivendo, né, será que, assim, eu acho que a caridade, né, acho que ela pode ser exercitada de diversas formas. Não é só a caridade material, a caridade financeira, a caridade essa que é mais comum no nosso dia a dia. Essa também é importante, né? Muita gente com fome, né? Com frio, mas às vezes aquela caridade do alento, da palavra, de dedicar um tempo, de ligar para aquela pessoa que está doente, de buscar uma pessoa que está precisando de uma palavra, de ser ouvida. Às vezes a pessoa precisa nem de palavra, a pessoa quer só ser escutada, né? Ser ouvida com atenção, né? Para poder a pessoa se aliviar, abrir o coração dela. A pessoa está passando por um momento de solidão, de tristeza, de depressão, né? Que é a grande doença do nosso século. Então, só para a gente estar atento aí a essas questões que são bem atuais também. E sempre se espelhando aí no nosso exemplo maior aí, que foi Jesus Cristo, né? Pensar assim, o que Jesus faria nessa situação? Eu sei que é muita pretensão, né? Mas a gente tem que se espelhar logo no melhor exemplo que a gente teve aqui em todos os tempos. É o caminho, né? E a caridade maior é saber ouvir o outro, compreender
entender, né? E saber colocar as palavras certas para ajudar no momento necessário. Principalmente agora, né, como o Alexandre colocou, né, esse momento que a gente está passando, tem muita gente que mora sozinho, né? Vive só, naturalmente, né? São pessoas que moram só e agora com esse distanciamento social, quer dizer, essas pessoas ficam mais sozinhas, né? Então, a gente sempre está lembrando de ligar, perguntar. Isso é muito, muito importante nesse momento. E essa questão aí do egoísmo, né? É muito fácil a gente achar que a gente tá, quando as coisas estão bem, quando a gente está numa fase da vida em que a gente acha que está tudo sob controle e que a gente está se sentindo assim em paz, assim, é mais difícil às vezes a gente olhar a dor do outro e ver. Aí a vida dá um revés e a gente tomba. E aí, quando a gente está lá embaixo, aí a gente fica vendo como é difícil, como a voz de alguém, a ajuda, o carinho, né? A mão estendida, ela é importante. Mas assim, eu falando, eu consigo deixar de falar da minha vida. Eu sou uma pessoa que tive muitas experiências nos últimos anos importantíssimas para minha vida pessoal, para minha evolução. E eu me vi em situações que eu jamais pensei na minha vida. Eu me vi em situações em que eu achei que não tinha mais solução, assim, realmente de uma solidão profunda. E hoje eu olho para trás e vejo que Deus nunca me faltou. O carinho sempre esteve lá presente. O amor dele me atingiu de diversas formas, mesmo em momentos só. Mãos amigas apareceram, anjos, verdadeiros anjos, se aproximaram de mim. Então, eu gostaria de dividir com vocês que muitas vezes eu falei disso no grupo, que a gente nunca estará só, que o amor de Deus é imenso, é a maior prova de que o egoísmo nunca terá eco da espiritualidade, é essa coisa de que a gente vai ter sempre ajuda. O bem sempre ele consegue formas de nos atingir, mesmo quando a gente está nessa situação de desânimo e de problemas e que a gente às vezes acha que não há solução. Então, apesar de a gente achar, às vezes eu lembro quando eu vejo que está tudo bem, a gente achar que a gente não está precisando de nada e a gente tem que ter esse olhar para o outro. O outro pode estar nessa situação. E nunca esquecer, se a gente não teve passar por situações similares, foi por misericórdia divina que a gente está com merecimento, mas certamente em outras vidas a gente pode ter passado por situações iguais ou até muito piores do que aquele que está ali, às vezes, perto da gente. A gente está sem paciência, a gente está sem tempo, a gente, por algum motivo, não quer saber de ajudar, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que é maravilhoso saber que a gente pode contar com o amor divino e a mensagem para mim no fim vai ser sempre positiva. A gente só valoriza a dor do outro quando a gente passa por ela. A gente sabe, né? A gente só sabe fazer avaliação quando passa pelo problema, né? Que Fora pena, isso, né? Será que a gente tem que sofrer tanto, né, Dona Maria, para poder aprender? Seria tão bom que a gente aprendesse só pelo amor. É verdade, é isso mesmo. Mas isso é bom, mano. Vai moldando o espírito para a gente poder se purificando, né? É o modo, né, que a gente tem, né? Se a gente não vai pelo amor, vamos pela dor. Né? 2 caminhos. Que Deus nos ajude pelo amor. O aprendizado é sempre, né? Ver a dor, que seja feita a vontade de Deus. Mas isso aí a gente sempre ouviu, né, Dona Maria? Quem não aprende pelo amor, vai aprender um dia. A gente tem que aprender, né? É melhor a aprender lição pelo tá amor, né? É verdade. Que bom, Eduardo, né, que você consegue enxergar isso, né? Quer dizer,
até nos momentos difíceis, você consegue ver a presença de Deus na tua vida. Porque isso é muito difícil. Normalmente você não vê, né? Quando você está no momento de dor, no momento de angústia, você meio que afasta de Deus, né? E isso é maravilhoso, você saber que Deus está ali sempre com você, mesmo nesses momentos. Quer dizer, é uma coisa, é um reconhecimento muito grande, né? É muito amor no coração. Quer dizer, é um coração, só tem que ser um coração puro para enxergar isso, né? É, E eu acho que tem que se orgulhar muito. É muito legal, muito, muito lindo isso, sabe? mas assim, eu digo que na hora a gente duvida. Na hora da dor aguda, a gente sente que está abandonado, né? A gente sente que a gente É. parece que não tem saída. Então eu fico pensando em irmãos que perdem a vida, né? Que desistem, achando que Uhum. isso vai ser alguma solução, né? É o extremo, diga assim, do desânimo, da dor. Esse sofrimento todo, que ninguém passe por isso, mas eu acho assim, o egoísmo e o amor quer dizer, a antítese do amor, né? Então, quanto mais a gente amar, quanto mais a gente tentar se fazer, eu acho que a gente vai, é como uma vacina, nos ajudar para enfrentar esses problemas na hora da dificuldade e ajudar a gente a não desanimar e não desistir. Então, É, assim, o amor não é só para o outro, né? O bem não é só para o outro. A gente faz o bem achando que é só o outro que está recebendo, mas no fundo é para a gente mesmo, né? Para criar na gente uma estrutura para a gente enfrentar. Porque todo mundo vai ter problemas de uma forma ou de outra, dificuldades de diferentes níveis, mas é, fundamentalmente cada um enfrenta de um jeito diferente. é. Então, assim, Mas, mas não foi fácil, assim, difícil, e não está sendo em muitos outros aspectos, sempre temos os nossos desafios. Mas é um assim, eu fico desafio. pensando que tem gente que desiste, né? É, mas não pode, não pode. É um desafio, exatamente. Você deve, deixa eu falar rapidinho aqui, eu não sei como é que está de tempo. Eu tenho um amigo, você conheceu, eu era do CEEC, né, ali perto da Direm, naquele mesmo bloco, o chefe do CEEC, não sei se você lembra, Ricardo Célio, um altão, foi Não, não casado lembro, não. com a doutora Cláudia, pediatra. Ah, sim, a Cláudia Então, é o dela. Ricardo e Cláudia, eles tiveram um casal de filhos, né? E a menina com 32 anos, ano passado, em novembro, descobriu um câncer já generalizado e ela foi embora agora, sábado. Entendeu? Essa menina que eu falei, a Aline. E Ricardo, ela não morava mais no Brasil, estava lá. Ricardo é ateu, a Cláudia é kardecista, lá da Casa do Caminho, né? A doutora Cláudia. E ele está assim, desolado, desesperado, né? Como faz falta uma religião, né? Uma crença, né? É E verdade. Nessa é hora, então, desesperador, tá? É desesperador. Então, quando a gente olha a nossa dor, eu falo, gente, meu Deus, eu não queria passar por isso. Imagina que situação, né? E ele acompanhou tudinho ali, ele foi para lá, ficou direto ali, acompanhando a menina pedindo para morrer, sabe? Estava toda entubada, toda. Foi complicado, foi muito difícil para eles. Mas que dor, né? Então, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que é para amolecer o coração também, né? Quem sabe essa perda agora não vai ser um caminho também para ele procurar, porque ele é uma pessoa boníssima, né? Ele foi meu gerente por 14 anos. É o único que eles não mexiam, faziam dança das cadeiras, mas não mexiam no CIEC, na DISP na época, né? E ele é uma pessoa boníssima, mas simplesmente ateu, não acredita em nada. É muito sofrimento, né? Sofre muito, porque se ele não consegue ver saída, né? É, não Fica consegue. ele fica preso. Exatamente, entendeu? não Então, tem a quando quem você se apegar, consegue né? ver, Aquele que quando você tem fé tem a quem se pegar, a Deus, né? quando você Então, consegue ver Deus, né, é, no é seu verdade. sofrimento, no seu sofrimento, isso é um acalento muito grande, eu acho que é um engrandecimento muito grande do espírito, sabe? É E verdade. parabéns aí para você que Ah, consegue.
Eu também Não, não mas consigo ainda. ainda tô longe ainda do 10, viu? Eu tô tirando 2, 3. Eu tô só falando que eu saí do problema, Aham. mas continuo aqui ralando muito. E Ah, mesmo quando a gente. Porque não é fácil esse processo. A gente tem problemas na vida que a gente o tempo todo tende a achar, a desanimar, e aí vem de novo. A gente precisa, então, pensar, conversar, né? É importante verdade. reforçar para a gente repensar, porque e aí a vida isolada nos complica. A gente precisa dividir com outros para a gente se fortalecer, porque é fácil demais a gente cair. É muito fácil a gente É verdade. desanimar e aí a gente não acabar não fazendo nada de bom nem para os outros nem para a gente, não exercitar o É, amor, não exercitar. Mas assim é uma luta diária. Eu acho que não é fácil e eu fico olhando as pessoas todas à minha volta e eu vejo realmente que todo mundo, né? Todo mundo tem problema. Não adianta, a gente olha na televisão, no Instagram, então, acha que está tudo beleza, que está tudo bonito, assim, está parecendo que está tudo felicidade, mas tá não é nada. fácil. A vida de todos nós é difícil. Verdade. Mas, É o momento que a gente está passando, né, a humanidade. Acho que, Mas Deus não esquece da gente. acho A que gente pode até esquecer dele, mas ele jamais vai esquecer de seus filhos. eu acho E aquela fala do Chico, né? Certeza. Vai passar. Isso também vai É a passar. certeza, vai é. passar. É a certeza que a gente tem. Vai passar. na Vou nossa só Eu me abrir um hora, espaço, lembro. Valéria. vou só abrir um espaçozinho aqui para a minha amiga Valquíria aqui pelo WhatsApp, Fala, se ela quer Valquíria comentar alguma linda. coisa. Oi, Ivó. Eu só queria comentar o seguinte: graças a Deus, existe o egoísmo, que nós sabemos que é a chaga da humanidade, com certeza nós estamos incluídos também nessa doença. Né? Vivemos parte dessa humanidade, também somos doentes também com essa doença que é o egoísmo. Mas, graças a Deus, nosso Pai nos deu também o remédio, que é o amor. Basta a gente querer tomar o remédio, né? Substituir as nossas paixões da vida, em detrimento da elevação moral e espiritual, pelo remédio do nosso Pai, que é o amor. E quando existe o amor puro em nossos corações, nós não vamos ser chaga, sem nem perceber. Vamos fazer caridade, vamos ser felizes, de uma maneira que nós, tão espontânea, quando nós tomarmos bastante doses desse remédio, que é do número 2, que é o amor, a gente vai ficar curado desse mal, dessa chaga, que está deteriorando a humanidade inteira. Nós fizemos parte, mas graças a Deus, através do Espiritismo, essa doutrina que nos esclarece tudo, nós sabemos que existe um remédio falível, né? E que está ao alcance de todo mundo, não precisa comprar em farmácia. É só nós tirarmos de dentro de nós esses valores que estão lá no passado e deixar essas paixões do lado para que essa estrada da humanidade não volte em nós, atrapalhando a nossa caminhada espiritual. Dessa maneira que nós vamos ter, né? Vencendo as paixões, e deixando brotar paixões materiais, colocamos em nós através da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Nós colocamos isso para gente, deixamos brotar. Mas os valores são intrínsecos que nós colocamos no nosso país. Nós temos que tomar esse remédio toda hora, através do nosso conhecimento, da nossa elevação moral. Vamos ficar curados desses males, com certeza. Isso aí. A doença é de todos, mas o remédio também é para todos. É isso aí, Basta Valquíria. que a gente vá na farmácia certa. Não é isso? Vamos na farmácia certa e tomaremos o remédio em grandes quantidades. 3-4 vezes por dia. Muito bem. Durante a vida, vamos ficar curados. Achei importante. Achei importante. Deixamos as paixões dominar, né? É isso Queremos aí. a felicidade a todo custo, em detrimento da nossa saúde espiritual, nossa saúde moral. A gente precisa mais da nossa saúde material, dos nossos valores, né? Do nosso orgulho. Nós deixamos essa coisa brotar em nós, nossa personalidade
ainda está tudo bem essa vida. Agora que foi encontrando o caminho, que é o remédio, você usa e tudo bem. Isso aí, Valquíria. Se não conseguir, você que está em parceria comigo, passa aí pro pessoal. Não, eu acho que o pessoal conseguiu se sentir ouvir, né? Muito bem, porque quando você comentou que você estava sozinho em casa, né? Eu falei assim, não, deixa ela também colocar a opinião dela. Né? Geral, Estou sozinha, mas estou do mesmo jeito. É isso aí. Eu faço tanta coisa que às vezes um dia até pouco. É isso aí. Pessoal, É tanta cura, é tanta limpeza, tanta coisa, tanta pressa, tanto tudo, que um dia passa e nem percebe. é isso aí, graças a Deus. Pessoal, então, assim, o nosso... Está na hora, né? A gente vai se encaminhando aí para o encerramento. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração final aí... Se deixar, a gente vai conversar a noite inteira. Senão eu pediria aí, né, até o nosso irmão Eduardo aí para fazer a prece de encerramento, né, já que ele contribuiu tanto aí com informações, né, com coisas positivas aí, com exemplos, né, da própria vida dele, né, e está sempre acrescentando, né, Conceição também, né, que colocou aí também de forma muito, né, positiva o estudo. Então é isso aí. Eu acho que o nosso grupo ele cada vez se fortalece mais. E a gente tendo sempre, né, podendo contar, né, um com o outro, né, com a experiência do outro, a gente vai vendo que na dor do outro, né, a gente também se fortalece. A gente vê que não é só a gente que sofre, né? Que se existe uma coisa democrática aqui nesse planeta Terra é o sofrimento. Atinge a todos nós. Não é egoísmo com relação a isso, né? Todo mundo sofre. Então a gente precisa estar com esse grupo mesmo, com essa doutrina, né, que nos fortalece, que nos dá, né, consolo, né? Enfim, para a gente seguir adiante na nossa jornada. Ok? Boa noite a todos aí. Vamos elevar os nossos pensamentos aí a Deus, né? Agradecer por esse instante aí, que foi muito bom. Então, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que possa enviar de alegria e de amor para os nossos corações, nos fortaleça, nos ajude nas nossas caminhadas diárias, no enfrentamento dos nossos problemas, mas também todas as oportunidades através de ensinamentos, através do conhecimento, através da alma, através de oportunidades como essa que nós tivemos. E a sua alegria também atinge aqueles que sofrem o desamparo, a falta de conhecimento, na solidão, nos sofrimentos dos hospitais, nos presídios das ruas, nas casas, em que ainda não se estabeleceu. E a mensagem de todos, de positividade, de esperança, e tudo melhorará. O amor esteja conosco esta noite, nos ampare, fortaleça e nos acalme. Que a tua paz esteja presente sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, seja. Ficou meio ruim. Graças a Deus, meus irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Gente, até quarta-feira. Gratidão, Conceição, Dona Maria, Eduardo, Alexandre, Aparecida, Luiz, Celso, Vamos tomar o remedinho da Valquíria, o amor. Amor. Remédio. Valquíria, Alessandra aí. Líria, eu vou... Fiquem com Deus, Aparecida. Boa noite. Guarda Quero graça. tomar vários litros dele, A paz para vocês. Uma boa noite. Boa noite. Sono. Boa Tranquilo. noite. Os anjos. O amor. Santinha está aqui dando boa noite para todo mundo. Dá um abraço no Alexandre, Alexandre. Um Deixa beijão comigo. para vocês. Eu Amo fazer vocês. doce de banana para amanhã.
Eduardo. Boa noite, meus queridos. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Tá, beijo. Tô indo, tchau. Tchau, 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 tchau.